Você alguma vez já pensou em escrever alguma carta para o seu eu do futuro? Nesse vídeo, eu não vim compartilhar com você como que você pode escrever uma carta para o seu eu do futuro, mas sim trazer algumas reflexões a respeito desse assunto, a respeito do seu eu do futuro, e isso baseado em um TED Talk chamado Você Realmente Não Sabe o que o seu eu do futuro quer. Então, é um TED Talk, são aquelas conferências, né, em que as pessoas disseminam ideias. É um TED Talk recente, do mês de outubro desse ano, de 2022. E o que eu vou compartilhar aqui com você, eu não vou compartilhar o conteúdo inteiro, claro, né, do TED Talk, mas só alguns trechos relevantes que eu achei muito interessante para criar esse conteúdo e compartilhar aqui com você. Então, esse TED Talk, ele é conduzido por um jornalista chamado Shankar Vedantam. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome dele, tá? Ele começa contando um trecho da história dele de quando ele tinha 12 anos. Então, ele fala que ele gostava muito de futebol na época e teve um dia que ele acaba quebrando o pé, né? Volta pra casa e não conta pro pai dele, porque no dia seguinte o pai dele falou que ia levar ele no cinema para assistir um filme de futebol que ele gostava muito. Ele continua contando a história dele e fala que 10 anos depois desse episódio, né? Então, ele com 22 anos, ele já não gostava mais tanto de futebol quanto ele gostava na época, né? Com 12 anos. E nesse período, ele com 22 anos, ele também menciona que ele não imaginava que ele viraria engenheiro eletrônico no sul da Índia. E ele hoje, com 52 anos, ele não imaginava que ele seria apresentador de um podcast chamado Hidden Brain. E nesse podcast, eles falam a respeito do cérebro humano e como aplicar a ciência psicológica nas nossas vidas. Em um dado momento do TED Talk, o Shankar ele menciona a ilusão da continuidade. E o que é isso? Ele fala que a crença de que o nosso eu do futuro, ele vai continuar com as mesmas perspectivas que a gente tem hoje, com os mesmos pontos de vista e as mesmas preferências que a gente tem hoje, né? Só que a gente sabe que ao longo do tempo a gente vai mudando, né? Então tudo isso pode mudando. Então o que eu pensava há um ano atrás não é a mesma coisa que eu penso hoje, né? Minha opinião pode acabar mudando e a gente acaba não pensando nisso. E ele fala que isso pode ter algumas consequências que envolvem a vida e a morte. E a respeito dessa questão, que envolve a vida e a morte, o Shankar conta a história do John e da Stephanie. O John com 22 anos e a Stephanie com 19, que foi na época em que eles se casaram. O John, ele era treinador de basquete e a Stephanie, enfermeira. Então, nessa época, eles moravam numa região rural, né? Então, como era afastado da cidade, a Stephanie, como enfermeira, ela ia visitar os pacientes na casa deles mesmo. E esses pacientes, eles estavam bem doentes e eles tinham doenças terminais. Então era muito comum da Stephanie chegar em casa e chegar assim no estado trêmulo, né, no estado meio de choque assim. E ela falava várias vezes pro marido dela, né, pro John, falava assim que se algum dia ela chegasse a ter uma doença terminal, para que ele não prolongasse o sofrimento dela, né? Então tem até uma parte em que ela fala assim, atira em mim, né, se eu chegar nesse estado. Então aconteceu que o tempo foi passando, a Stephanie chegou na casa dos 50 anos, e ela foi diagnosticada com uma doença chamada Lou Gehrig. E essa doença ela era fatal e sem cura, né? E que com o tempo ela não conseguiria mais respirar sozinha. Então a partir disso, né, com esse diagnóstico, ela começou a aproveitar a vida dela, né, da forma como ela podia. Até que chegou um dia em que ela começou a sentir dificuldade para respirar e eles foram no hospital, né, ela e o marido. E a enfermeira perguntou para ela, para Stephanie, se ela gostaria que eles colocassem um respirador, né, para que ajudasse ela a respirar melhor. E ela falou que sim, que gostaria. E aí o marido dela, quando viu aquilo, ele lembrou, né, de todas aquelas conversas que eles vinham tendo há quase 30 anos, né, dela pedindo para ele que não prolongasse o sofrimento, porque ela preferia ter qualidade de vida do que quantidade de vida, né. E aí ele ficou pensando naquilo, até que ele perguntou para a esposa dele, é isso mesmo, Stephanie, que você gostaria, né, da ajuda do respirador? E ela falou que sim, né? Então, a gente vê como a nossa própria opinião, né, pode mudar ao longo do tempo. Quando a gente é mais jovem, a gente pensa de uma forma, e depois os anos vão se passando, coisas vão mudando dentro de nós, e a gente passa a pensar diferente. E, chegando no final do TED Talk, o Shankar ele fala assim que se você aceitar que em 30 anos você será uma pessoa diferente, ele deixa 3 dicas. A primeira dica é que você seja curioso, né? Então ele fala para que você conviva com outras pessoas, não só com pessoas da sua família, com amigos, conhecidos, né? Que você vai expandindo seus horizontes. A segunda dica que ele deixa é que você pratique a humildade. Ele até fala, né, nessa era que a gente tá, das redes sociais, discursos, né, em redes sociais, e quando
você vai expressar algum ponto de vista seu, com confiança e certeza, que você sempre faça isso, mas sempre lembrando de ser humilde, né? De colocar um toque de humildade. Porque ele fala assim, que você não sabe se a pessoa que vai se opor às suas ideias, né? Se vai ser o seu eu do futuro, né? A gente nunca sabe. Porque nossas opiniões, elas mudam ao longo do tempo, né? E a terceira dica que ele deixa, se você aceitar que em 30 anos você será uma pessoa diferente, é que você seja corajoso. Então, ele menciona aqui o seu eu do futuro, né? Ele vai ter mais capacidades, mais força, mais sabedoria que o seu eu de hoje. E aí ele fala, né, de quando você se defronta com oportunidades e você dá uma hesitada, sabe? Em encarar isso, falar, não, eu vou abraçar essa oportunidade, eu vou em frente, né? Então ele dá alguns exemplos, e o exemplo que eu gostaria de compartilhar com você, e que eu me identifiquei, é que ele fala assim, que você pode pensar, mas eu não consigo largar o meu emprego e começar a minha própria empresa. Então, com todo esse conteúdo que eu compartilhei com você, desse TED Talk, e principalmente dessa última parte, que eu mencionei pra você, que eu me identifiquei. Por que eu me identifiquei? Porque isso faz parte, né, da minha trajetória até aqui, hoje. Eu hoje aqui, tô gravando um vídeo aqui pra você no nosso canal. Porque eu nunca imaginei, né, que eu tenho um canal no YouTube. Nunca passou pela minha cabeça. Imagina, né, ter um canal no YouTube. Isso por quê? Né, porque se você tá aqui, e caso você não saiba também, eu passei por 2 crises existenciais, né? E essas crises existenciais, elas foram fundamentais pra eu ser quem eu sou hoje, né? Pra eu estar aqui hoje, na verdade, né? Porque se não fossem elas, eu não teria tido, principalmente, o meu despertar, né? Que foi mais forte, o começo do despertar, né? Porque a gente não desperta só de uma única vez e acabou, né? Isso é pra vida toda, né? Então, o começo do meu despertar foi na segunda crise existencial, e na primeira eu comecei a fazer reflexões, pensar de forma diferente, né? E depois na segunda isso se intensificou muito mais, e aí eu comecei realmente a me aprofundar, né? Foi quando eu comecei a minha jornada no autoconhecimento. Então, se não fosse tudo isso, né, todas essas experiências, eu não teria tido todas as reflexões que eu fiz, né? As identificações e mudanças de crenças que eu fiz, continuo fazendo, porque também é pra vida toda isso. Cada hora a gente vai descobrindo uma coisa nova, né, em nós mesmos. A visão de mundo que vai se alterando, a gente vai enxergando o mundo de acordo com outras perspectivas, né? E também transformações internas, que eu inconscientemente, né, melhor, sem ter consciência, estar consciente mesmo, eu não sabia, porque eu fazia desde muito cedo, né? Mas, de uma forma totalmente consciente, foi quando eu comecei a fazer depois que eu passei pela segunda crise existencial. Então, hoje, tudo que aconteceu, tudo que eu vivi, eu tô vivendo, faz muito sentido, né? Então, muitas vezes as coisas que a gente planeja pra nossa vida, a gente pode planejar, né? Só que nem sempre as coisas a gente vai ter certeza de que aquilo vai acontecer. Então, isso eu digo por mim, né? Porque as coisas aconteceram dessa forma. Por exemplo, eu nas ciências contábeis, eu nunca imaginei que ia pra educação física, achei que ia ficar lá trabalhando até me aposentar. E depois da educação física, antes de passar pela segunda crise existencial, eu ainda tinha um pouco dessa mentalidade, né? Achava que ia entrar numa empresa lá que eu queria, e ia ficar lá até me aposentar também. E aí depois disso as coisas mudaram totalmente, né? E aí eu comecei meu próprio negócio, tô começando, né? Porque ainda não virou um negócio de fato. Mas está no processo de virar. O que eu quero dizer com isso, né? É que o amanhã mesmo, o futuro, a gente não sabe, né, o que vai acontecer. O que a vida vai trazer pra gente de surpresa. A gente pode planejar que, daqui a tanto tempo eu quero estar aqui, quero estar fazendo tal coisa. Mas quem disse que vai ser certeza que a gente vai estar fazendo isso? Não é verdade? Então, eu lembrei disso, quando a gente falou dessa terceira dica que o Shankar deu pra gente, né, de você ser corajoso. Então, isso me lembrou muito, toda essa trajetória, né, que eu passei até chegar aqui. Porque a gente vai enfrentando, né, essas quebras de paradigmas que a gente tinha e desconstruindo a forma como a gente pensava, como a gente sentia, né, e passar por tudo isso, não digo pra você que é fácil, né, tem momentos que sim, são bem complicados, mas vale muito a pena, né, claro que não tem um fim isso, mas o processo vale muito a pena, né, é muito gostoso de viver isso tudo. Então eu hoje, quando olho pra trás, eu sou muito grata a mim mesma por ter escolhido, né, o caminho que a vida estava me mostrando. E não simplesmente ter continuado naquilo que eu já conhecia. E terminando o nosso vídeo aqui de uma forma semelhante, como termina o TED Talk, eu gostaria de deixar uma reflexão pra você.
O que você pode começar a fazer hoje, que quando o seu eu do futuro olhar para trás, ele não vai ficar perplexo e não vai ficar com ressentimento de você mesmo, mas vai olhar para você do passado, né? E vai falar para você, obrigado. E é dessa forma como o Shankar, ele termina o TED Talk. E antes de ir embora, eu gostaria de falar duas coisas aqui para você. A primeira é deixar os créditos aqui a respeito desse TED Talk pro meu companheiro, porque foi ele que enviou para mim, ele que compartilhou comigo esse vídeo, né? E quando ele entrou em contato, ele falou para mim assim, tem tudo a ver, né, com os conteúdos que você faz lá no seu canal. E aí eu resolvi trazer aqui pro nosso canal. Então, gratidão ao meu companheiro que compartilhou isso comigo. E também eu gostaria de dizer para você que o link desse TED Talk tá aqui na descrição do vídeo, caso você queira assistir, tá bom? Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!